vêm esses julgamentos e como que eles afetam a nossa vida, né? E aí eu fiz até um combinado com vocês semana passada, né, na live, fiz o resumo da semana do autocuidado. Combinei que o curso ia abrir as inscrições, mas a gente teve um probleminha, então eu não consegui ainda abrir as inscrições do curso, mas logo com certeza a gente consegue. E aí assim que eu conseguir, já venho aqui e aviso vocês, beleza? Então vamos seguir aqui a nossa live de hoje, que é bem interessante, e eu tenho certeza que vai fazer algumas fichas vão cair. E claro que assim, né, muitas pessoas me procuram e falam, mas para que eu preciso ter autoconhecimento, por que eu preciso conhecer, por que isso vai trazer na minha vida? Bom, primeira coisa é clareza, e principalmente a questão de você conhecer a sua história, de você conhecer os seus padrões de comportamento, de você conhecer as suas crenças, aquilo que você pensa realmente, aquilo que de alguma forma você herdou, aquilo que de alguma forma a gente sente, aquilo que a gente pensa. Então por isso que é fundamental e que a gente fala muito sobre autoconhecimento. Claro que uma coisa que é fundamental da gente entender e compreender que com esse autoconhecimento não é gostosinho, não é um arco-íris, não é aquela coisa que a gente fala, nossa, é super legal, é super gostoso. Não, é doloroso, é um processo dolorido. Por quê? Porque a gente se depara com muitas verdades, a gente se depara com muitas questões que durante muitos anos a gente não viu. E a gente gostaria de ficar assim, sem ver, sem saber, sem conhecer. Acontece que quando a gente não sabe, quando a gente não conhece, quando a gente não compreende, a gente não tem como mudar. Quando você não conhece algo, né, quando você não conhece uma situação, um caminho, você frequentemente fica perdido, sem saber aonde ir, sem saber o que fazer, sem saber qual o caminho, e fica se perguntando, né? Muitas vezes você se pergunta, por quê, por quê, por quê? E aí, na verdade, eu vou falar para vocês o seguinte, a gente precisa mudar a pergunta do porquê, mas como? Como eu vou fazer isso? E não por que isso acontece, por que isso? Porque quando a gente fica se perguntando por quê, a gente está na vitimização, a gente está naquela questão da reclamação. Muita gente fala, né, da gente sentar, quando a gente se coloca nessa posição, a gente se sentar no banquinho da vítima, né? E ficar ali sentado só reclamando ou esperando que alguém venha fazer algo por nós, né? Alguém venha pegar na nossa mão e alguém venha nos salvar, alguém venha fazer algo que vai mudar a nossa vida. E aí tá o grande lance, porque assim, ninguém tem condições de mudar a vida de ninguém. Ninguém tá aqui para fazer algo pelo outro no sentido de a condição de mudar a vida de alguém. E na verdade não tem. Só quem tem condições de mudar a sua vida é você mesma. Então, você só pode mudar a sua vida também quando você conhece aquilo que você precisa mudar. Quando você não conhece, quando você não sabe o que precisa fazer, quando você não sabe o que precisa mudar, você não vai mudar. Porque você não conhece, você não sabe o que fazer, né? Você não sabe qual caminho seguir, você não sabe o que você precisa mudar, né? Então, quando você sabe, quando você conhece, aí sim você sabe o que você precisa fazer e aí você traz como fazer para mudar aquilo. Então, essa é uma das sacadas de hoje, que a gente precisa sim ter esse autoconhecimento, a gente precisa sim estar sempre, né, nesse processo de autoconhecimento. E aqui fica uma dica assim, não é porque eu estou num processo de autoconhecimento que eu sou melhor do que alguém. Não é porque eu estou no processo de autoconhecimento ou porque eu estou aqui, né, me desenvolvendo como pessoa ou buscando autoconhecimento que eu sou melhor do que outras pessoas. Lê do engano. Porque quando eu estou nesse processo de autoconhecimento,
Eu conheço uma parte, eu não conheço tudo. Então, isso significa que eu conheço uma pequena parte. Se eu conhecesse tudo, ok, mas eu não conheço tudo. Então, cada um tem um conhecimento, cada um tem um fundamento, cada um tem aquele algo mais, né? Só que ninguém é melhor do que ninguém, certo? Não é porque eu estou no caminho do autoconhecimento, eu, Tatiana, não é porque eu entendo sobre algumas questões, sobre eu entender, né, sobre relacionamentos, sobre eu entender do ponto de compreender, né, do ponto de vista sistêmico, observar os relacionamentos, que eu sou melhor do que alguém, que eu sou melhor do que outras pessoas, de jeito nenhum. Eu conheço uma parte, eu conheço um pedaço. Outras pessoas, eu não entendo de dentista, eu não entendo de medicina, eu não entendo de várias outras questões. Então é isso que eu quero dizer. Não é porque a gente está estudando isso que a gente é melhor do que outras pessoas. Principalmente na questão dos relacionamentos. Porque às vezes tem gente que me pergunta, né? Ou até comenta, né? Que está estudando o autoconhecimento, que tem conhecimento de um monte de coisa e que o parceiro ou a parceira não sabe, não conhece, não quer saber. E aí ela fala, então eu tô num nível acima dessa pessoa, eu sou melhor do que ela nesse sentido. Não, não é. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós precisamos entender que a gente está numa escala crescente, né? Ou seja, crescendo, né? E crescendo e crescendo, mas a gente pode se comparar com o outro? Não, porque eu não sei da vida do outro, eu não sei o que ele passa, eu não sei o que ele vive, eu não sei quais são as situações que ele enfrentou na vida, eu não sei quais as situações que ele tem na vida. Então eu não posso dizer, né? Ou me comparar com a outra pessoa. Eu não tenho como comparar isso. Eu só tenho como comparar eu comigo mesmo, porque eu sei o que eu vivi. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu vivo, né? E aí eu tenho como comparar o que eu vivi ontem e o que eu vivi hoje, certo? E o que talvez eu vá viver amanhã em relação ao ontem, né? Que seria o hoje. Enfim, então é isso que eu queria dizer para vocês nesse sentido também, da gente se comparar com a gente mesmo, do quanto que hoje eu sou uma pessoa diferente do que eu fui ontem. Talvez porque eu compreendi algo, porque algo mudou dentro de mim, algo se transformou e a gente está sempre em transformações, a gente está sempre mudando, a gente não é um ser estático, né? Como tudo na natureza, tudo se modifica o tempo todo, tudo é diferente o tempo todo, então a gente também é assim. Então por isso que compreender esses processos também é extremamente importante. Bom, e por que eu falei tudo isso? Né? Para que a gente possa entrar no tema de hoje, né? Como eu falei, de julgamentos. Quando a gente fala de julgamentos, a palavra julgar vem do latim jus, que é lei, né? Lei e direito, e dicere, né? Que seria dizer, falar. Então, se a gente parar para pensar, vem do direito de falar, certo? Agora, se a gente realmente pensar no quanto isso significa, ok, a gente tem o direito de falar, sim, mas eu tenho o direito de dizer ao outro o que é certo e o que é errado, baseado no que eu conheço, baseado na minha experiência, na minha vivência, na minha vida? Não, né? Mas o que acontece? A gente vem de um núcleo familiar, né? A gente vem de um sistema familiar. E dentro desse sistema familiar existem algumas questões que fazem parte do contexto da natureza, do que é natural, do que é natural significa que é natural para tudo na vida, para todos os seres vivos e funciona para tudo na vida de todos os seres vivos. O que é normal vem das normas da família, do sistema, do que cada família coloca como sendo o melhor, o certo, né?
diante daquele sistema familiar. E aí cada família designa para si o que é melhor, o que é normal, o que está dentro das normas da família, das regras daquela família, né? Do convívio familiar. E aí, tudo isso, a gente engloba o quê? Então, em todas essas questões estão englobadas as crenças, os comportamentos, que estão ligadas frequentemente ao quê? Ao que eu penso, ao que eu acredito, né? Então, o que eu sinto e a forma como eu me comporto, como eu ajo, as minhas atitudes, as minhas ações. Então, tudo isso vem do sistema, do núcleo familiar a qual a gente está inserido. E a gente vem de um núcleo familiar, de histórias, né? De histórias que vieram antes de nós, de todos. E fazendo parte daquele sistema, fazendo parte daquele núcleo familiar, a gente herda todos esses padrões de comportamentos. A gente herda todas aquilo que faz parte daquele meio que a gente interage, daquele meio da qual a gente vive e da qual a gente foi acolhido, certo? Então, faz sentido para vocês isso? Vão pensando aí. Então, na verdade, assim, muitas vezes, né? E aí tá aqui um grande lance, né? Uma grande dica. A gente realmente precisa ter uma consciência desses padrões que a gente herdou. Por quê? Porque frequentemente o ato de julgar vem exatamente do direito que eu tenho, do direito que eu acredito, que eu sei sobre o que está dentro das normas da minha família. E dentro disso, frequentemente eu acho que isso é o certo. Frequentemente eu coloco para as pessoas que estão aqui dentro do meu sistema que isso é o correto. Que isso é o correto pensar, que isso é o correto fazer, que isso é o correto sentir, que isso é o correto de agir, que esse comportamento é aceito e esse comportamento não é, que essa atitude é aceita e essa atitude não é. Então, tudo isso faz parte desse meio em que a gente vive. E a gente cresce ouvindo tudo isso. A gente cresce ouvindo que pessoas, né? E aí vem as críticas, os julgamentos, os apontar de dedos, os condenar, né? Então, por quê? Porque a gente vive nesse meio e cada um interpreta o mundo de um jeito diferente, de acordo com os seus padrões, né? Daquilo que a pessoa viveu, daquilo que a pessoa sentiu, daquilo que a pessoa tem como experiência de vida, como ela tem de percepção em relação à vida dela e à vida de outras pessoas. Então ela traz isso para a vida dela e ela traz para todas aquelas pessoas que ela, né, principalmente para os filhos, que vão ensinar o que ela acredita ser o certo e o que é o errado. Vem dos padrões religiosos, né, do que as religiões nos impõem como certo ou como errado, e aí cabe a nós, como adultos hoje, perceber se esses julgamentos, se essas críticas, se essas condenações fazem parte da nossa vida hoje e para uma convivência com as outras pessoas, se elas realmente são melhores hoje, se aquilo que aconteceu lá no passado, se aquilo que eu internalizei, se aquilo que eu acreditei ou acredito ser o certo, né, ainda faz sentido hoje para mim. Então, tudo isso é importante a gente pensar, a gente observar. E aí, quando eu falo sobre isso, então, com quem a gente aprendeu a julgar? Com quem a gente aprendeu a criticar? Com quem a gente aprendeu a condenar ou falar mal de tudo, de todos, ou reclamar, né? Porque isso tudo que eu estou colocando aqui, o julgamento, a crítica, a condenação, o falar mal, o reclamar, é um hábito. E um hábito
De quê? De que quando eu julgo algo, quando eu julgo o outro, quando eu julgo o comportamento da outra pessoa, quando eu julgo o cabelo, quando eu julgo a roupa, quando eu julgo e critico algo no outro, de alguma forma eu estou me colocando numa situação como se eu fosse melhor, né, acima da outra pessoa ou abaixo. Então o julgamento vem exatamente disso. Quando eu julgo que alguém é melhor, né, do que eu, ou quando eu sou melhor do que alguém em determinada situação. Às vezes o julgamento vem, por exemplo, de não gostar de pessoas que roubam, que mentem, que gritam, que são duras, que pressionam, que agridem, que maltratam, enfim. Porque a gente vem de padrões, né, que a gente julga o que é o certo e o que não é, o que é errado e o que não é. Vem da crítica e do julgamento de acreditar que aquilo é bom e daquilo que é ruim. Mas se a gente parar para pensar, tudo na vida e todas as questões são aprendizados. São situações as quais a gente absorve, a gente é orientado a ter determinados tipos de comportamentos, condutas, enfim, e tudo mais. Então, quando a gente fala sobre isso, né, a gente precisa entender que o julgamento vem dessa questão de achar que aquilo é o certo e aquilo não é, que aquilo deveria acontecer e aquilo não deveria. E quando eu falo de julgamento, agora eu vou entrar na questão de muitas vezes nós, filhos, julgamos o que o nosso pai fez ou o que a nossa mãe fez, né, como certo ou como errado. Porque eles tomaram determinadas ações, eles fizeram algumas coisas que a gente no fundo acredita que não é certo, que eles deveriam ter feito de outra forma, eles deveriam ter feito de outro jeito, eles deveriam ter e aí aqui entra uma questão assim. Agora eu vou falar sobre mim, né, e sobre o meu julgamento. Eu aprendi que assim, o julgar, a gente julga o comportamento do outro, a gente julga a forma como ela fala, a gente julga a forma como a pessoa se arruma, se coloca, se veste, a gente julga porque a gente tem um padrão, porque a gente tem uma visão, uma percepção do mundo. E a gente, por escolhas de cada um, e cada um tem o direito de ser livre para escolher e fazer o que quiser, né? Tanto de pensamentos, de opções de comportamento, de situações. O que é importante a gente entender que a gente pode o que é importante a gente entender assim, quando, né, até que ponto eu posso ir, até que ponto o outro pode vir, né? Saber impor limites, saber colocar limites do que para preservar a minha vida e para preservar a vida do outro também. Então, quando a gente fala sobre isso, é importante que realmente a gente faça essa reflexão de até que ponto a gente acha que a gente está certo. Até que ponto que isso que a gente está pensando ou que a gente está sentindo é realmente o que é o certo a fazer, né? E talvez é aquela questão, talvez seja certo para você, talvez seja certo para o outro, né? Talvez na vida daquela pessoa era o certo a acontecer. Quando a gente percebe que assim algo aconteceu, né, e que a gente se coloca naquele movimento de que muitas coisas a gente não consegue controlar, muitas coisas a gente não consegue resolver e muitas coisas não dependem de nós, porque existem aquelas fidelidades, aquelas lealdades ao sistema, ao que realmente aconteceu e ao que a gente entende como certo ou como errado. E aí a gente leva isso para a vida,
para os nossos relacionamentos, para a nossa área profissional, tudo isso, frequentemente a gente leva. A gente é a somatória de muitos padrões, de padrões herdados da nossa família, né? Da crítica, do julgamento, né? Do apontar de dedos. A gente é fruto de um sistema e para a gente fazer parte, para a gente nos sentir parte, né? Ou pertencente a esse sistema, a gente segue esses padrões. A gente segue esses padrões de comportamentos e a gente segue principalmente esses padrões de julgamentos e de críticas. A gente é fiel, cúmplice do que a nossa família diz que é o correto, né? Então a gente leva isso para a vida e leva isso como algo certo, como algo a ser seguido, mesmo que aquilo seja algo não benéfico, né? Ou, sendo que de repente a gente leva isso para a vida no sentido de, então os padrões, né? Muitas vezes os padrões que a gente entende como comportamentos, né? E esses sentimentos que a gente tem em relação à nossa família, aos sentimentos que estão por trás desses padrões de comportamentos, de julgamentos, de críticas, frequentemente escondem alguns sentimentos. E esses sentimentos, geralmente, né, que ficam escondidos, é a raiva. A raiva, quando ela não é exposta, quando ela não é dita, quando ela não é expressa, né, muitas vezes ela se transforma em esses julgamentos e essas críticas. E muitas vezes de forma, como eu disse aqui, não dito, né? Muitas vezes a gente simplesmente não coloca para fora, a gente esconde, a gente finge que não sente. Só que aí o corpo faz o quê? O corpo traz isso à tona, né? O corpo vai entender que essa raiva não expressa, esse sentimento não dito, esses sentimentos não expressos, né? Essa raiva não dita, essa raiva não expressa, pode frequentemente virar problema do fígado ou pode, de alguma forma, trazer uma depressão, porque a depressão é como se a gente remoesse o tempo todo problemas, ficasse ali remoendo problemas do passado, que de alguma forma a gente fica nesse ciclo vicioso de não resolução. Então eu fico remoendo todas essas questões dentro de mim. E de alguma forma, como eu não expresso isso para outras pessoas, quando eu não coloco para fora, quando eu não falo sobre isso, né, sobre a minha tristeza, sobre as minhas insatisfações, sobre as minhas frustrações, né, sobre algo que de repente eu não gostei que outra pessoa falou, que ela fez, ou de alguma forma algum comportamento, enfim. Quando eu não expresso isso, né, quando eu não coloco isso para fora, de alguma forma eu estou colocando isso para dentro. E o meu corpo vai se transformar de alguma forma em algum tipo de doença. Para quê? Para me lembrar que eu preciso, de alguma forma, resolver isso. Ou seja, trazer a solução, né? Mudar algo, trazer um tipo de comportamento diferente, trazer à tona o que está oculto, né? Trazer à tona algo que não faz mais sentido, né? Trazer à tona e dar uma solução para tudo isso, né? Dar algo novo, um novo caminho, uma nova situação, algo que se abre dentro da gente quando a gente olha para isso, quando a gente se permite realmente olhar para isso, quando a gente se permite fazer essa mudança, quando a gente se permite buscar essa mudança. Então, esses padrões, eles escondem esses sentimentos e essas emoções e esses fatos
que muitas vezes a gente não tem consciência, porque muitas vezes a gente herda, lembrou que eu falei? A gente herda esses fatos e que muitas vezes ficam lá escondidinhos, inconscientes. Então, quando eu falo sobre isso, o que eu queria colocar é o seguinte. Então, tem algo assim, né? Na minha família, eu realmente assim aprendi e a cada situação eu busco esse reconhecimento, essa observação. Não é um julgamento, é simplesmente reconhecer da onde vem esse julgamento, da onde vem essa questão de achar ou acreditar sobre isso, né? Sobre determinada situação, sobre determinado comportamento de alguém e de alguma forma buscar e fazer, deixar com as pessoas o que é delas, né? Então, quando a gente entende tudo isso, a gente começa a colocar limites. A gente coloca limites na vida e a gente passa a cuidar dos assuntos que são nossos. A gente passa a deixar de quem é, né, com quem é de direito, aquilo que é do outro, aquilo que não é meu, daquilo que eu não tenho poder sobre isso, daquilo que eu não tenho condições de resolver, né? E aí sim eu passo a carregar somente o que é meu. E muito disso eu trago principalmente da questão da constelação, que Bert Hellinger, né, traz isso com muita sabedoria e muita humildade, que é dessa observação desses padrões, né, de comportamento e desses padrões que o sistema de alguma forma colocam, né, para todo mundo, até que alguém tenha coragem de olhar para isso e de fazer algo novo e de fazer uma mudança. Mas a gente só é capaz de fazer isso quando a gente compreende, quando a gente tem essa coragem de olhar para isso com humildade, amor e respeito, sabendo que todos nós somos imperfeitos, todos nós cometemos erros, todos nós agimos de uma determinada forma, todos nós em algum momento das nossas vidas já julgamos, já condenamos e já criticamos alguém. E aí eu humildemente vou falar aqui que eu também já fiz isso muitas vezes. Eu já julguei a minha mãe, eu já julguei o meu pai por terem tido determinados tipos de comportamentos, por terem feito escolhas diferentes das que eu, né, achei que deveriam ter feito. E hoje eu compreendo que essas escolhas foram deles e não poderiam ser diferentes de acordo com a consciência que eles tiveram, de acordo com a vivência, a experiência de vida deles. E eu compreendo também que eu, talvez no lugar deles, que passaram muitas outras coisas, talvez eu no lugar deles não passaria nem a metade. Então, quando eu me coloco nessa situação, né, de olhar para isso desse novo ângulo, né, dessa nova perspectiva, eu compreendo que eles não puderam ter feito diferentes e que o meu julgamento nada muda, só acrescenta mais dor e mais peso à minha história. Porque quando eu julgo alguém, quando eu julgo o meu pai, quando eu julgo a minha mãe, eu estou julgando de alguma forma a mim mesma. Eu estou julgando e me criticando e apontando o dedo para mim mesma, dizendo, tá vendo? Você fez isso, você fez aquilo. Quando eu aponto o dedo para eles, julgo o comportamento, as atitudes, as ações, o que deveriam ter feito e não fizeram, que eles deveriam ter sido de um jeito e não foram. Eu estou julgando. E esse julgar é com a forma de arrogância, né? De dizer que eu sou melhor do que eles, porque eu sei o que é certo e eles não. Que eu fiz algo e que eles, no lugar deles, eu teria feito diferente. Mas acontece, como é que eu posso saber se eu não caminhei da forma como eles caminharam, se eu não passei pelo que eles passaram
então eu não posso julgar. E automaticamente, quando eu faço esse julgamento, quando eu critico neles algo, eu faço isso comigo. E aí, dessa forma, eu estou num movimento contrário, de não aceitação, de não compreensão, de não empatia, de não entendimento e principalmente de não concordar com aquilo que foi, com aquilo que eles deram conta de fazer, com aquilo que eles deram conta de ser, com aquilo que eles tinham dentro deles e que eles puderam dar. E aí também eu estou no movimento de ingratidão. Por quê? Porque quando eu faço esse julgamento, quando eu faço essa crítica, esses apontamentos, essas questões, eu de alguma forma também condeno a mim mesma e estou no movimento de ingratidão no sentido de eu recebi a vida deles, eu vim deles e a vida, no sentido amplo, não tem nada maior do que receber a vida. Então, isso já é tudo, isso já é muito. Então, qualquer cobrança, qualquer julgamento, qualquer crítica que eu faça ao que deveria ser, eu estou sendo ingrata. Porque eu não estou percebendo a grandeza do que eu recebi. Eu não estou percebendo que ao passo que o que eles fizeram, de alguma forma, me permitiu aprender com isso. Aprender e fazer algo diferente a partir do que eles viveram. Isso não significa que eu sou melhor do que eles. Significa que a partir do que eles viveram, eu pude observar e eu pude realmente fazer algo no sentido de fazer algo diferente, no sentido de fazer algo mais saudável, no sentido de buscar dentro de mim, né, reconhecer e agradecer e honrar a vida que veio através deles. Então, é isso, é sempre se colocar no papel de humilde perante a vida, de humilde perante eles que são grandes. É de realmente reverenciar o que eu recebi deles. E aí sim, a partir de tudo isso, eu escolho o que é melhor para a minha vida hoje. E os julgamentos que vieram, né, que eu herdei dos meus antepassados, dos meus pais, dos meus avós, enfim, de todos os julgamentos que eu herdei deles, né, julgamentos, condenações, críticas que eu herdei desse conjunto, desse sistema familiar, eu deixo com cada um deles. Então, os julgamentos em relação à questão da sexualidade, do que uma mulher deve ou não fazer, do que uma menina deve ou não fazer, do que em relação a comportamentos de mulher e comportamentos de homem, né? Que menina pode isso, menina não pode usar decote, menina não pode. Esses julgamentos eu herdei da minha avó. E aí quando eu me percebo, né, de alguma forma, nesse tipo de julgamento, nesse tipo de situação, eu realmente faço um exercício, e aí eu vou colocar para vocês aqui depois desse exercício, mas de assim, de deixar com cada um deles os julgamentos deles, não são mais meus, não são meus. Me ajudaram a chegar até aqui, sim. Me ajudaram a ter uma postura diante da vida, sim. Me ajudaram a me tornar quem eu sou hoje, sim. Então, tudo isso me ajudou a me tornar quem eu sou. E aí, quando eu faço esse exercício, eu englobo o que realmente veio através deles, né? Que todos esses julgamentos, que de alguma forma, esses julgamentos, essas críticas ou ao que eles viveram, de alguma forma me trouxeram até aqui. De alguma forma me fizeram viver a vida, né, dessa forma.
mas a partir do que eu conheci, do que eu tenho consciência, eu posso escolher o que é melhor para mim hoje. Consegue compreender isso, que a grandeza que isso traz na nossa vida, quando a gente realmente compreende isso? E aí, quando eu compreendo isso, eu aprendo a colocar limites. Limites no que é hoje. Eu entendo que para a minha vida hoje, nesse momento, agora, isso não me serve mais. E aí, eu aprendo o quê? A deixar com cada um o que é de cada um. E eu passo a não levar mais, a nem carregar para a minha vida esse tipo de julgamento, esse tipo de crítica. Eu passo a colocar diante da vida um comportamento diferente, assumir um comportamento diferente e ficar comigo apenas as coisas que são minhas. Então, a questão desses vários julgamentos, dessas várias críticas que a gente aprendeu, né, a receber, né, e acreditar como sendo certo, como sendo correto na vida de tudo, né, do nosso meio, do meio como que a gente vive, a gente aprende que algumas coisas não nos servem mais. Algumas coisas a gente pode olhar e dar um novo significado. E reaprender a fazer, né? E fazer diferente. Outras coisas a gente aprende que não é mais nosso e que a gente não precisa carregar. E que não nos serve mais. E aí a gente deixa no passado. A gente deixa com quem é de direito. A gente carrega dentro de nós a vida, a gente carrega a gratidão, a gente carrega a oportunidade de reconhecimento de que a gente faz parte de um sistema, que a gente faz parte de um todo, que a gente pertence a uma vida, que a gente pertence a um sistema. Então, quando a gente reconhece que faz parte disso, que a gente tem esse pertencimento e que todos fazem parte, independente de comportamento, independente de pensamentos, independente de ações, independente de padrões, né? De sentimentos, a gente aprende a realmente deixar com cada um o que é de cada um e levar comigo apenas o que é meu. E essa separação na nossa vida faz toda a diferença, porque nos liberta. Ao passo que quando eu fico no julgamento, né, quando eu fico na reclamação, quando eu fico na crítica, eu estou girando num ciclo, né, de um ciclo vicioso da reclamação, da crítica, da condenação, do julgamento, e eu estou preso ali. Ao passo que quando eu me liberto desses padrões, quando eu me liberto desses julgamentos, quando eu me liberto de tudo isso, eu me sinto livre para fazer diferente, para ter um caminho mais saudável, para levar a família para um caminho mais saudável, para levar o sistema para um caminho mais saudável, entregar para as próximas gerações algo melhor. E a partir desse algo melhor, as próximas gerações vão pegar e fazer também esse movimento de fazer algo diferente, de fazer algo melhor, de fazer algo mais saudável ainda do que a gente fez. Então esse é o crescimento. Isso de alguma forma, a gente contribuir para que esse sistema continue em ascendência, em crescimento, em evolução. Então faz parte de cada um de nós fazer essa mudança. Por isso que eu falei lá no começo, que é importante a gente compreender que essa mudança, ela depende de cada um de nós. E essa mudança, ela só acontece quando a gente tem essa consciência do que a gente precisa mudar.
quando a gente tem consciência do que não está funcional, quando a gente tem consciência do que está doentio, do que não serve mais. Não é jogar fora, é como eu falei, é pegar isso, assimilar, né, compreender que essas pessoas, que eles deram e que eles pensaram, viveram e sentiram de acordo com as experiências de vida deles, de acordo com aquilo que eles viveram. Então, como eu falei lá atrás, eu no lugar deles, eu vivendo o que eles viveram, né? Talvez eu não tivesse condições de viver o que eles viveram, da força que eles tiveram ao viver isso. As histórias que os meus pais viveram, vivenciaram. Minha mãe veio de uma história, né, de uma vivência, de experiências, de padrões de comportamentos que vieram antes. Quantas mulheres lá atrás, e eu já falei isso aqui, passaram por situações que hoje eu não passo. Porque hoje existiu e existe um movimento de mudar-se esse padrão de comportamento, de que a mulher sabe o que é melhor para ela mesma, ela tem opinião, ela tem escolhas, ela tem discernimento, ela sabe o que é melhor para ela. Quanto, se eu olhar lá para trás, essas mulheres, né, a minha avó, as minhas avós, as minhas bisavós, não tiveram essas escolhas. Elas viveram padrões de comportamentos e de relacionamentos em que elas tinham que se calar, e que elas não podiam falar, e que elas não podiam escolher, e que elas não podiam dar a sua opinião, ou concordar ou discordar, enfim. Então hoje, eu vivo isso daqui, porque elas lá atrás viveram situações diferentes de mim. Porque elas lá atrás fizeram algo diferente. Porque elas lá atrás passaram por situações difíceis e que talvez eu no lugar delas não tivesse passado. Então, quando eu olho para isso, eu reconheço a grandeza dessas mulheres. Eu reconheço a força delas dentro de mim, dentro da minha vida, dentro do meu sistema. E aí eu englobo tudo isso. E aí eu percebo que hoje eu posso fazer um movimento diferente. Que hoje eu posso ter escolhas. Que hoje eu posso escolher o que é melhor para mim. Dentro do que é melhor para o sistema. Então, é isso. Então, esses julgamentos, né, essas críticas que a gente herdou de todas elas, não só das mulheres, né, mas aqui eu estou falando das mulheres, mas a gente fala dos homens também, do quanto que esses homens também passaram por situações difíceis, dolorosas, também tiveram que abrir mão, também passaram por situações em que não podiam confiar nas mulheres, não podiam confiar nas pessoas, então passaram por situações difíceis e que também trouxeram esses padrões de desconfiança, de autoridade. Então a gente herda todos esses padrões. Só que quando eu tomo consciência desses julgamentos, né, principalmente eu falo também dentro da minha família, falando aqui de família, de sistema e tudo isso, e de outras famílias também que eu conheço, que eu observo, que eu já atendi, eu observo também esses tipos de padrões, de comportamentos que de alguma forma aprisionam quando a gente não tem consciência deles, né? Porque às vezes é aquela coisa, numa determinada família, num determinado meio, num determinado sistema, às vezes tem aquilo, tem aquela família que é fechada e não abre para ninguém,
E mesmo que aqueles, né, como dizem os agregados, né, as pessoas que vêm, né, para se juntar a uma nova família, não são aceitos porque são diferentes. Porque só a minha família presta, porque só a minha família sabe, porque só a minha família é melhor, porque só a minha família é assim e, e, e é melhor. Então fica fechado ali, ninguém pode entrar, porque as pessoas de fora não são boas, as pessoas de fora têm pensamentos diferentes, as pessoas de fora são ruins, e só o que tem aqui, só a minha família é boa. Ou também tem aquelas pessoas que são extremamente abertas, que entra todo mundo e que tá tudo lindo, maravilhoso, mas vira uma confusão, então também é disfuncional, também não ajuda. Então tudo na vida precisa de equilíbrio, tudo na vida precisa da natureza, das ordens, né, daquilo que está em equilíbrio e é funcional para a vida. Então tudo que está em equilíbrio é o meio termo, né? Não é nem aqui, nem aqui, é o meio. Porque não é nem só aqui, né? Então não é só a minha família que é boa, ou que é todo mundo aqui misturado e que todo mundo é bom, mas é um equilíbrio entre esse e entre esse. É o meio. Então, que a gente possa levar daqui, desta live e deste momento, esse equilíbrio e deixar realmente os julgamentos com cada um deles. Julgamentos de raça, julgamentos de cor, julgamentos de pessoas, julgamentos de religião, porque só a minha religião presta, a sua não presta, né? Quantas vezes a gente vê brigas em relação a isso, né? Do que isso é ruim e isso é errado e para mim é assim, e na minha família você não entra porque você faz parte de um outro mundo, de uma outra história, de uma coisa ruim, e o ruim fica fora. Então que a gente possa perceber esses comportamentos, esses julgamentos, essas críticas que a gente tem ou que a gente herdou de outras pessoas do nosso sistema e fazer uma avaliação nossa do que hoje me cabe como pessoa, de que hoje o que me cabe como ser humano, de que hoje eu posso fazer diferente, mesmo que eu saiba e eu continuo pertencendo a esse sistema, mesmo que eu faça diferente. Então é isso. Para terminar aqui, eu queria fazer um exercício com vocês. Então vamos lá. Quando vocês se pegarem, ou quando vocês pegarem a mente de vocês, né? Quando vocês se pegarem julgando alguma questão, alguma pessoa, algo, fazendo um julgamento sobre alguém ou sobre uma situação, que vocês possam realmente se perceber e perceber se esse julgamento é seu, se esse julgamento é do seu pai, se esse julgamento veio da sua mãe, se esse julgamento veio do seu avó, do seu avô, de quem quer que seja. E a partir do momento que você identificar de quem veio esse julgamento, você faz um movimento de mentalizar ou de imaginar que você está devolvendo esse julgamento para eles. Que você deixa com eles o julgamento que você aprendeu com cada um deles. Ou seja, se você aprendeu a julgar, né, que a sexualidade era uma coisa ruim, se você aprendeu a julgar que usar determinado tipo de roupa para a mulher é algo ruim, que é de uma pessoa que não tem dignidade, enfim, qualquer que seja o julgamento, que você devolva para essa pessoa o que é dela, que esse julgamento que você herdou dessa pessoa, que você aprendeu com essa pessoa,
seja ela quem for, avó, pai, mãe, tio, tia, enfim, que você deixa com ela, que você devolve para ela esse julgamento. E que a partir de agora, você, como pessoa, você como adulto, toma as suas próprias decisões. E que a partir desse momento, você faz algo diferente. Porque você agradece, porque isso te trouxe até aqui. Porque isso te fez ser quem você é hoje. Te fez e te trouxe até a esse momento. Mas que a partir de hoje você escolhe fazer diferente, porque isso não faz mais sentido na sua vida, isso não te ajuda mais. Então você agradece e deixa aí, dizendo que eu cuido do que é meu e deixo com eles, deixo com ele, com ela, pai, mãe, enfim, com cada um deles, o que é deles, o que pertence a eles. E eu cuido do que é meu. Dessa forma, eu os liberto e eu me liberto desses padrões e eu os liberto de mim. Então eu termino aqui, agradeço a você que entrou, que saiu, que chegou, que ficou e que vai assistir depois. Que você possa realmente fazer essa reflexão, que você possa levar esse ensinamento para a sua vida, porque a gente está aqui para servir, para ser útil, para aprender, para internalizar, né? Então, o nosso conhecimento que a gente aprendeu, e assim a gente pode repassar o conhecimento, a gente pode contribuir, a gente pode trazer esse conhecimento, por isso que eu estou aqui. Então, eu agradeço mais uma vez de estar aqui e amanhã tem mais uma live, tá bom? Com outro tema e eu volto amanhã, então. Beijo aí no coração de vocês, gratidão e até amanhã.